Hoje eu vou te contar a história do Madeiro e como ela se tornou uma das maiores redes de restaurantes do Brasil. Criado pelo chefe e empresário Júnior Dunski, o Madeiro se tornou referência em hambúrgueres premium, carnes e um modelo de expansão que combina verticalização, padronização e forte presença nos shopping centers do Brasil. A história de Júnior na gastronomia ela surge em 1999, quando ele decide fundar o Dunski, um restaurante de alta gastronomia polaca e ucraniana, típico da sua origem. Apesar de ter muito prestígio e ser muito renomado, esse restaurante ele sempre enfrentou muitas dificuldades para dar lucro. Isso provavelmente se dava por ser uma culinária muito específica e onde o próprio Júnior menciona e diz abertamente que o próprio polaco ele prefere fazer esse tipo de comida de culinária na sua própria casa. E foi aí que em 2005 ele comprou o terreno ao lado e decidiu que seria talvez mais fácil e mais lucrativo fazer uma steakhouse. E é nesse ano, em 2005, que surge o Madeiro Steakhouse. A ideia aqui era simples, seria mais fácil vender mais se o produto fosse algo popular e fácil de vender. E aí ele adotou um modelo que já era muito validado aqui no Brasil, que é o das steakhouses americanas, só que com alguns diferenciais muito claros que o fizeram se destacar e crescer no Brasil. Mas nem tudo são flores. Entre 2005 e 2010, apesar de ter aberto 5 unidades, o Madeiro enfrentou muitas dificuldades e ainda assim tinha dificuldade para gerar lucro. O alto custo, baixa margem e as dificuldades operacionais foram determinantes para que ao longo desses 5 anos Júnior pudesse entender o negócio e fazer algumas mudanças cruciais para que o Madeiro pudesse se tornar aquilo que ele é hoje e o sucesso no Brasil. E foi neste período que eu destaco algumas mudanças cruciais que fizeram toda a diferença. Júnior ele sempre apostou na qualidade como seu ponto principal de diferenciação do seu restaurante. Mas aliado a um preço elevado, isso tornava também as vendas mais difíceis. E aí foi no momento de dificuldade que ele resolveu fazer um grande desconto de 40% a 50% no preço do seu cardápio. E para sua surpresa, as vendas dispararam. E foi aí que ele entendeu, talvez a precificação é que fosse o problema. E aí ele voltou para dentro da cozinha para estudar e entendeu que ele talvez devesse simplificar a sua operação, simplificar a quantidade de produtos e de insumos que ele iria oferecer para que ele pudesse entregar um produto mais acessível para o público brasileiro. E aliado a isso, outro ponto muito importante que ele teve que mudar foi o tempo de cocção. E isso também foi uma consequência dessa diminuição, dessa simplificação dos produtos e da operação. Isso agilizou o serviço e trouxe consistência para o atendimento. Esses dois pontos foram viradas de chave para a operação, mas o maior diferencial foi o hambúrguer. Para que pudesse oferecer um produto também mais acessível, Júnior teve a ideia de trazer um hambúrguer para dentro da sua steakhouse. E ele não queria trazer um simples hambúrguer. Como ele mesmo diz e usa o slogan, ele queria fazer o melhor hambúrguer do mundo. Então foi em uma viagem para os Estados Unidos onde ele teve a oportunidade de experimentar uma grande quantidade de hambúrgueres para poder entender o que de fato ele queria trazer para a sua operação para o Madeiro. E nessa viagem, experimentando todos esses hambúrgueres, ele entendeu que nenhum deles ainda assim tinha aquele toque especial que ele tanto buscava. Todos eram muito parecidos. E foi um desses testes que numa simples ida à padaria, que Júnior teve uma grande ideia. Ele era um apaixonado por pão francês e perguntou à atendente se era possível fazer um pão francês redondo para que ele pudesse servir o seu hambúrguer. A moça até foi muito reticente, disse que não era possível. Mas ele insistiu, dizia que pagava mais e que viria outro dia para buscar. Alguns dias depois, ele levou esse hambúrguer para fazer o teste e aí ele tinha certeza de que esse seria mais um grande diferencial do seu hambúrguer e que traria a cara de brasileiro para sua steakhouse. Claro que depois tiveram que ser feitas algumas adaptações para que aquele pão pudesse ser um pão adequado para servir um cheeseburger, mas esse, sem sombra de dúvidas, foi um dos grandes diferenciais para que o seu produto se tornasse diferente dos outros aqui no Brasil. De 2010 em diante, com seu modelo consolidado e agora lucrativo, o Madeiro experienciou uma grande expansão no território nacional. Em 2015, ele já comemorava mais de 60 unidades e hoje já são mais de 270 em 18 estados brasileiros, consolidando assim o grupo como um dos maiores no setor de casual dining no Brasil. Ainda em 2017, Júnior acrescenta ao Grupo Madeiro uma nova rede de restaurantes, uma nova marca, que seria o Jerônimo, muito antenado com o segmento nos Estados Unidos, onde se existia o fast food, o fast casual, onde você teria um ambiente diferenciado, e o casual dining, que é onde se encaixa o Madeiro, ele percebeu que no Brasil o setor do fast casual ele ainda não havia sido explorado. E com medo de que outras marcas viessem a ocupar este espaço, em 2017 surge o Jerônimo, sendo uma opção de hambúrguer mais barato, mais acessível, sem atendimento em mesa, mas ainda assim com uma experiência e uma ambientação diferente do que um fast food tradicional.
tradicional. E essa seria a versão brasileira inspirada em redes famosas e já consolidadas nos Estados Unidos como Shake Shack e Five Guys. Nos anos seguintes, o Madeiro continuou sua acelerada expansão, mas foi em 2022 que veio uma grande turbulência, que acho que todos ficaram sabendo pelas notícias, onde muitos veiculavam que o Madeiro iria quebrar e uma dívida de mais de R$1 bilhão atordoava o Grupo Madeiro. Essa crise ela foi consequência dessa expansão agressiva e acelerada, onde Júnior percebeu também uma oportunidade de, em meio à crise que ainda foi agravada pela pandemia, de aproveitar as oportunidades de operações que estavam fechando, lojas ociosas e condições especiais que os shopping centers estavam promovendo durante aquele período de caos no mundo, mas principalmente no Brasil. O problema era que Júnior não imaginava, nem ninguém, que a pandemia fosse durar tanto tempo como ela durou. E aí as consequências elas foram grandes. Em algum momento o Júnior teve que sentar, renegociar com todos os seus credores aquela sua dívida que naquele momento já chegava a 7 vezes o EBITDA de todo o Grupo Madeiro. Passados alguns anos de renegociações, de decisão de desacelerar essa expansão para poder equilibrar as contas, hoje o Madeiro se encontra de novo com essas dívidas equilibradas num patamar de 0,9 do seu EBITDA, um número que até mesmo os bancos julgam ser muito saudável. E aí o Madeiro retoma entre 2022 e 2025 a sua expansão, onde o próprio Júnior diz que no mercado brasileiro existe potencial para mais de 600 lojas. E ele mesmo não tem intenção de sair do Brasil. Agora, mais uma vez, eu gostaria de destacar alguns pilares que são e foram essenciais para que o Madeiro conseguisse atingir tamanho sucesso e expansão tão acelerada no Brasil. O primeiro deles seria a expansão por meio de shopping center. Isso já aconteceu com outras redes que a gente vê. E esse modelo de expansão, sem sombra de dúvidas, ele facilita e diminui muito o risco. Apesar de ser mais caro, ela traz dois benefícios muito grandes. Elas garantem o fluxo e segurança para o negócio, evitando assim grandes investimentos com marketing e o risco de não faturar, de não vender, de não ter gente indo até o seu estabelecimento. O segundo ponto, eu diria que é um timing perfeito, talvez até nem tanto proposital, mas o Madeiro ele nasceu antes do grande boom das hamburguerias gourmets que tivemos no Brasil. Eu diria até que ele foi o pioneiro nesse segmento e aí aproveitou toda a onda que o mercado viria a surfar alguns anos depois. E assim se solidificando como uma das principais hamburguerias neste segmento mais gourmet e de mais qualidade no Brasil. Então ele se consolidou e foi pioneiro no mercado onde antes era povoado por redes apenas de fast food e de hambúrgueres de baixa qualidade, como McDonald's, Burger King, Bob's, Girafas. Terceiro ponto e pilar para o sucesso da rede Madeiro no Brasil foi o modelo das steakhouses, que era um modelo já validado fora do Brasil, nos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil ele também já vinha se mostrando de muito sucesso e muito promissor, com redes como Outback, Roadhouse, Detroit. Então esse tipo de operação já tinha caído no gosto brasileiro. E aí foi muito mais fácil o Madeiro, apenas com alguns fatores de diferenciação, também surfar a mesma onda. O quarto pilar, eu diria que o principal, se a gente for olhar na visão do Júnior, seria a qualidade do produto. Esse foi sempre o grande e maior diferencial que o Madeiro tentou trazer para dentro dos seus hambúrgueres, para dentro da sua comida e da sua operação. E para garantir essa qualidade, o Madeiro ele produz até hoje todos os insumos da sua rede na sua unidade em Ponta Grossa. Então isso garante padrão, controle e eficiência no Madeiro para que ele sempre consiga fazer, seja os hambúrgueres, sejam as carnes, da mesma forma todos os dias e em todas as cidades e lojas do Brasil. E para que isso também fosse possível, eu destaco um quinto pilar, que ele é consequência dessa padronização, que é a verticalização. Então, para que o Madeiro pudesse entregar toda essa qualidade, todo esse padrão, ele verticalizou. Então, ele não depende de absolutamente nenhum terceiro para que pudesse entregar a experiência Madeiro. Então, o Madeiro hoje, ele produz no campo as suas hortaliças, os seus tomates, tudo de forma orgânica. O hambúrguer e a carne também é ele que produz. Os pães são feitos também pela sua fábrica e terminados a sua cocção em cada uma das suas lojas, sem conservantes. Ele não precisa nem sequer de equipe para construir uma loja nova, pois ele também já tem isso tudo internalizado. Equipe de construção, arquitetura, marketing. Então é essa verticalização que permite um grupo tão grande com tantas lojas ainda assim terem controle sobre a operação e qualidade padronizada. E o caso do Madeiro, ele mostra como o mercado brasileiro ele é muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito promissor. Foram necessários 5 anos para que o Madeiro primeiro começasse a dar lucro, mas mesmo assim Júnior não parou. E é essa resiliência que fez o Madeiro se tornar a grande potência que ele é dentro do segmento de food service no Brasil. Então, todas essas mudanças que foram necessárias e esses pilares muito sólidos e claros na mente de Júnior
foram, sem sombra de dúvidas, as grandes alavancas para que o Madeiro tivesse o sucesso dentro de um mercado tão desafiador como o brasileiro. E a crise de 2022, ela traz também um alerta para você que está nesse setor, de que nem sempre esse crescimento ou as coisas vão ser lineares, até mesmo num grupo tão grande quanto o Madeiro. A mensagem que fica aqui, que o próprio Júnior já disse em algumas entrevistas, é que você, como dono de restaurante, tem que ser o primeiro a acreditar, a ter fé e não desistir em meio a todas as adversidades que você vai enfrentar como dono de restaurante no Brasil. Escalar exige coragem, visão e determinação, mas também exige controle, disciplina e humildade para mudar a rota e fazer ajustes quando for necessário. Então, se você gostou desse vídeo, dessa história, desse estudo de caso da Rede Madeiro, curte, comenta, compartilha, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.